Graça e paz, irmãs. Hoje, continuando em livro de Provérbios, né? Sabemos que ler a palavra de Deus ao mesmo tempo estamos cuidando da nossa vida espiritual, material, física, estamos adquirindo conhecimento e estudar a palavra do Senhor é muito bom e nos traz tanto conhecimento que quanto mais lemos, mais adquirimos. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais entendemos o que está em nossa volta, nesse mundo, os caminhos que passamos, as decisões que tomamos. Quando lemos a Bíblia, cada vez entendemos esses pontos que ficam, às vezes, na nossa vida e muitas das vezes fazemos perguntas. A palavra é que nos esclarece tantas perguntas dentro de nós mesmos, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 8 do livro de Provérbios, que ele vai do primeiro versículo até ao 36, tá? Então, iniciemos. E está intitulado assim: A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Hoje eu estou lendo na versão de João de Almeida, né? Na tradução, na revisão de João Ferreira de Almeida. Então nos fala assim: Não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, hábito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância é o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes, os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto
do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Agora vamos para o 22, que está intitulado A Sabedoria Existe Desde a Eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, e nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem a seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e ele era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitará. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeite, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então nós vamos parando por aqui. Esse é o versículo 36 do capítulo 8, e que nos tem versículos aqui bem, que eu digo assim, né, bem preciso, ali no 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E lá no 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Esse é o versículo 34. Então sabemos, né, eu não quero apenas ler somente, eu quero refletir, eu quero me adentrar nessas palavras, para que ela venha sobre a minha vida com cumprimento do que Deus nos fala, porque se nós buscarmos a sabedoria, nós vamos encontrar, né? Porque antes de tudo a sabedoria estará junto com Deus, e ali vendo a criação de tudo, né?
a sabedoria e o entendimento, porque é Deus. É Deus falando comigo e com você. É Deus me instruindo e instruindo você a respeito que devemos buscar para a nossa vida. A sabedoria e o entendimento na nossa alma, para a nossa vida particular e na nossa vida espiritual. E se nós não tivermos esse desejo, como que vai ser a nossa vida? Nos fala aqui a palavra que se o homem não buscar a sabedoria, ele, aqui no 36 fala, mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que aborrecem amam a morte. Então, Deus está falando aqui que aquele que violentar, aquele que pecar, aquele que desobedecer, aquele que não quiser aprender dos preceitos de Deus, da doutrina, da palavra, do ensinamento, vai aborrecer o Senhor. E aqueles que aborrecem o Senhor alcançam o que? Alcança a morte. Qual a morte? A morte espiritual. Porque a morte material, né, é o nosso corpo. Nós sabemos que nós temos duas mortes. A carnal, né, que é nosso corpo volta para o pó. E a morte espiritual, quando vem virar Deus, o juízo do Senhor, e vai, né, separar o joio do trigo, né? Então, vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos nos propor a entender, a ler, a aprender, a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para obter fé, você tem que querer ouvir e ouvir muito bem a palavra de Deus. Então, nesta manhã, minha amada, meu amado, deixo para você esta palavra, esse capítulo do livro de Provérbios, deixo para você e para mim, porque eu também estou incluída nesse caminho de aprender, de entender, de querer reter mais ainda na tábua do meu coração a palavra do ensinamento, a palavra do entendimento, a palavra que nos dá vida e vida com abundância. Então, nesta manhã, eu deixo para você e um grande abraço da irmã Cleide, essa quem vos fala, e Deus nos abençoe. Amantíssimo Deus, te damos graça por essa manhã, obrigado pelo nosso levantar, obrigado por essa leitura, obrigado por essa direção do teu Espírito, obrigado por esse dia, obrigado por esse mês e obrigado por este ano. Entregamos tudo e todos na palma das tuas mãos. E assim, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Então, amadas irmãs, até amanhã, assim, querendo Deus. Tchau, tchau.